Bem-vindos ao Politeia. Eu sou Rodrigo Couto e hoje nós vamos falar sobre o que Maquiavel pode nos dizer sobre o poder executivo. Nesse começo de século XXI, os chefes de executivo recebem mais e mais atenção, não apenas da grande mídia, mas também do público em geral, como através de redes sociais. Mas poucas pessoas se dão conta que existem muitas teorias para tentar explicar o comportamento dos chefes de executivo ou para afirmar como deve ser o comportamento desse chefe de executivo. E as teorias mais velhas nesse sentido, pelo menos em língua inglesa, estão nos Estados Unidos, ou foram criadas nos Estados Unidos. Essas teorias podem ser divididas em dois grupos. Um primeiro grupo chamado de teorias formalistas, que tem como base o trabalho de Corwin, e um segundo grupo que é o das teorias realistas, que é o grupo fundado, encabeçado por Neustadt. E o que dizem essas duas teorias? Bem, a teoria formalista é uma teoria sobre como deve se comportar o chefe de executivo. E ela diz que o chefe de executivo deve ser um executor. E isso não é algo extraordinário ou algo muito distinto da realidade. Porque em boa parte das constituições, ou talvez em todas as constituições, há referência ao chefe de executivo, por exemplo, ao presidente da República, como alguém que deve trabalhar para a fiel execução das leis. Nesse caso, há uma vontade que não é a vontade desse presidente, desse chefe de executivo. Trata-se da vontade do legislativo, que, no fim das contas, corresponde ou deve corresponder à vontade popular. Então, para as teorias formalistas, o chefe de executivo executa uma vontade externa a ele, uma vontade que, numa democracia, obviamente, será a vontade do povo. Como reação a essas teorias formalistas, surgiu uma escola chamada de realista, ou de teorias realistas. E o que é que elas dizem? Bem, embora não neguem a função do executivo de executar uma vontade, como executar a vontade popular, elas admitem que o executivo possui uma força própria, derivada da atuação no desempenho do cargo. E ao longo da história do presidencialismo nos Estados Unidos, essas teorias foram utilizadas ou para criticar a ação de um presidente ou, em outros momentos, para apoiar a ação de um presidente, tanto a partir de um ponto de vista quanto do outro. Mas será que essas duas teorias conseguem realmente traduzir o verdadeiro comportamento ou funcionamento do chefe do Poder Executivo? É por isso que eu acho interessante falar em uma terceira via. Esse questionamento nos leva a uma terceira via. E essa seria a via do Harvey Mansfield, que estudou em uma obra sobre o Poder Executivo essas duas posições, as posições formalistas e as posições realistas. E de forma acertada ele vai identificar Maquiavel, Nicolau Maquiavel, o autor de O Príncipe, como uma das fontes intelectuais da nossa ideia moderna de poder executivo e vai usar a obra de Nicolau Maquiavel para executar uma análise crítica dessas duas posições. Antes de tudo, é necessário observar que Maquiavel escreveu um manual, e era um manual dirigido a príncipes do século XVI na Itália. Então, não se pode tomar a obra de Maquiavel como um modelo para um presidente de uma república no século XXI. E além disso, Maquiavel não é mais um teórico político clássico. E o que é que isso significa? Maquiavel não está preocupado em criar ou identificar uma ordem política justa e nem em criar a melhor ordem política, como se pretendia na Grécia Antiga. O que Maquiavel pretendia era como um príncipe pode manter o próprio poder. E Maquiavel começa o argumento da obra
a assunção ou reconhecimento de que a cidade está dividida em grandes e povo, ou governantes e governados. Ele identifica nos grandes, ou seja, na aristocracia do período, um desejo de governar e de oprimir o povo. E identifica no povo, ou seja, a população em geral, um desejo de não ser governado e não ser oprimido. E notem, aqui Maquiavel nem diz que o povo deseja governar. Ele diz apenas que o povo não quer, não deseja ser governado e oprimido. E isso cria um problema. E o problema é como criar um governo para uma cidade dividida em dois campos como esses. Como criar um governo quando a maior parte não deseja ser governado. E ele oferece uma solução. E a solução é que o príncipe assuma, em boa parte do tempo, o papel de um simples executor ou executivo. Ele não aparece todo o tempo como um governante, mas como alguém que trabalha a partir de uma vontade alheia, de uma vontade externa. E por isso o príncipe pode, no uso do discurso político, falar que governa em nome da cidade ou em nome do povo da cidade. E esse é um estratagema utilizado para desviar a atenção do público. Ou seja, o príncipe não é mais aquele líder que se torna objeto do ressentimento popular. Ele é simplesmente alguém que, em função de uma vontade que não é própria, não é a vontade dele, do príncipe, executa ou toma determinadas decisões. Isso garante, por exemplo, o sigilo necessário para o funcionamento do governo, que é algo que modernamente seria impensável, mas que para os governos do regime descrito por Maquiavel é necessário, porque o povo não deve conhecer o funcionamento interno da maquinaria governamental. Além disso, esse homem, esse príncipe, é um homem forte. E isso significa que, embora ele utilize essa máscara de um simples executor ou executivo, na verdade ele toma as decisões. Ele é tudo, menos um executivo, ou um simples executivo. Ele manda. E por que isso é importante para o nosso poder executivo? Porque, como vimos, existem teorias realistas. E essas teorias afirmam a existência de uma vontade própria no presidente ou no chefe de executivo. E Maquiavel identifica, obviamente, também essa vontade própria. Mas, enquanto na teoria clássica o príncipe ou o governante deveria se remeter, antes de tomar qualquer decisão, aos fundamentos básicos da sociedade política, por exemplo, aos princípios fundamentais da cidade, ou da Constituição da cidade, ou da lei fundamental da cidade, Maquiavel diz, não, o príncipe toma decisões segundo as necessidades do momento, mas depois ele deve ou pode fundamentar essas decisões nesses princípios anteriores. Então vejam que existe um movimento que é oposto ao contrário. Enquanto nas teorias políticas clássicas, como em Aristóteles, o governante deve o tempo todo partir dos princípios fundamentais da cidade, da sociedade política, e onde ele pode ser julgado por se afastar desses princípios fundamentais. Em Maquiavel, diferentemente na cidade de Maquiavel, esse príncipe vai tomar decisões segundo necessidades momentâneas. E depois ele vai tentar justificar essas decisões com base nesses princípios fundamentais. Vejam que aqui Maquiavel defende uma espécie de contorcionismo da retórica, ou através da retórica. E isso nos leva também ao fato de que o príncipe de Maquiavel é um único homem. Bem, se ele tem que tomar essas decisões em momentos específicos e segundo circunstâncias específicas, ele não pode ser esse executivo
um conjunto de homens, uma assembleia. Vejam que alguns traços que nós identificamos hoje no chefe de poder executivo aparecem nas ideias de Maquiavel. E Harvey Mansfield identificou isso, esse fato. E Mansfield, a partir desse estudo de Maquiavel, ele vai falar que nem as teorias formalistas ou formais, nem as realistas, elas conseguem definir realmente o comportamento ideal, real do poder executivo. Por que Maquiavel é importante aqui? Mansfield vai falar, olha, como no Príncipe, ou como um príncipe maquiavélico, um chefe de executivo depende das duas faces, ou dos dois aspectos. Ele precisa, em alguns momentos, alegar que apenas executa uma vontade alheia, e isso é uma realidade também, porque as constituições atribuem ao executivo esse papel de garantir a execução de leis, por exemplo, mas ele também, em determinados momentos, ele governa, ele não é um simples executor, ele toma decisões que seguem ou que derivam da própria vontade. E por isso nós vamos também encontrar em várias constituições a atribuição ao chefe de executivo, por exemplo, do papel de líder supremo das Forças Armadas. Essa é uma função em que ele vai ter que tomar decisões segundo acontecimentos momentâneos, segundo circunstâncias. Ou melhor, por mais que ele tenha recebido essa atribuição, ele vai efetivamente tomar decisões próprias. O que nós podemos entender é, bem, os dois aspectos existem em simbiose ou interdependência. Mansfield acredita nisso. É claro que em um determinado modelo de funcionamento, em determinada constituição, nós podemos ter um executivo mais ou menos forte, ou seja, também mais ou menos formal. O próprio Mansfield defende um executivo forte, mas qual a diferença entre esse executivo forte e o príncipe de Maquiavel? E esse é um ponto muito importante. E a diferença é, para o Mansfield, embora forte, o executivo deve ser limitado pelos pressupostos institucionais, pelos princípios fundamentais, utilizando a linguagem dos clássicos, dessa cidade, ou seja, dessa república. Ele está atado, se mantém atado ou limitado por esses princípios fundamentais. Por exemplo, por princípios ou mandamentos que estão na Constituição. Então, o executivo existe como essa força capaz de tomar decisões em circunstâncias de emergência, independentemente de um julgamento ou independentemente de uma decisão do legislativo. Mas ele deve ser limitado por esses mandamentos anteriores, por esses princípios, e acima de tudo, ele pode ser responsabilizado caso se decida que ele extravasou os poderes ou que ele agiu de forma arbitrária. Então esse é um equilíbrio interessante que está na obra do Harvey Mansfield, aqui nas referências, e eu gostaria de saber, vocês acham que é mais interessante um executivo mais forte ou mais fraco? Ou seja, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho para acompanhar os nossos vídeos e, mais uma vez, deixe o seu comentário e o seu like. Até o próximo vídeo. Obrigado!